Glória a Deus, esperar o povo entrar aí. Isto tá bonito, graças a Deus, né? Glória a Deus, você que entrou aí, acho que o som tá bom, né? Se for o que eu tô pensando, o som tá bom. Vamos orar? Glória, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Boa tarde. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o verdadeiro, meu Senhor, amado Deus querido. Tu és o Deus que entra de acordo, Rabás, com a nossa, Senhor amado, necessidade. Mas eu não começo, Senhor, fazendo pedidos, mas eu começo, Deus, te agradecendo pelo alabaço, o teu poder que está sobre nós. E o diabo não tem conseguido, Senhor amado Deus querido, tragar a nossa alma. Deus, eu quero te apresentar nesse momento este nobi, olomanto e anarachai tarabás. Anarábia, subnácia. Quero te agradecer, Senhor, porque o diabo não tem conseguido manto canturi canto de plaço minamianto e anaramanamás. Quero te agradecer, Senhor, porque ele não tem, oh meu Deus, o êxito na nossa alma. Pai, mas nós queremos reconhecer as nossas condições espirituais. E eu quero te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. Nos humilhamos diante. Nos humilhamos diante de ti, lembrando-nos que somos show de oria rabai jodo rogo beleba. Oh, mantu. Minomia, show, mandu. Ai, terra. É minuki alabaço. Ai, pias. Logo. Narabantuia, narabarabás. Senhor, nos humilhamos, lembrando, Senhor, que somos pó. Feitura da tua mão somos. Então nos humilhamos, perdoa pela nossa precipitação. Ó Deus, a nossa precipitação de lábios, dizemos que vamos fazer, narabarabás. Tu não se agrada. Tua palavra diz sim, sim, não, não. Perdoa-nos quando voltamos atrás. Varão. Naquilo que falamos. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, que são muitos. Queremos descer, Senhor amado Deus querido, como tu deu a ordem ao teu servo para dizer aquele homem, Naamã, Senhor. Ele desceu no rio, nós queremos nos banhar agora nesse rio de água viva, Labarabás, que é Cristo Salvador da nossa alma, Senhor, nos humilhamos, Tebio Bandurebás. Nos humilhamos diante de ti, meu Deus, para manturevassaidio menegelebás. Nos humilhamos diante de ti, Senhor amado, procurando a comantuianarachou, belabalabás. Procurando rialaio, estarmos imersos. Varão. Aminuki alamas. Estarmos shomenerá submersos. Ai, do miniguiaço. Aonde não tem mais controle, o namantu e a lavar. Deus, aonde levou-se a narras. Deus, aonde não temos mais o controle. Queremos adentrar nesse momento na profundidade com o teu Filho Jesus Cristo. Nos humilhamos, terrebás, do que há souberás. Senhor, se alguém tem a culpa contra nós, a dívida conosco, mas ainda não veio acertar,
Nos humilhamos também por esse tal. Nabraicho, menegado, menego, 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 menego. Narabanduio, dogondogondogondogo, levou-se-a. Senhor, nos humilhamos, reconhecemos que Tu és o grande, o poderoso. Em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo nesse momento as hostes espirituais da maldade. Vai quebrando toda a seta, todo dardo. Oh, meu Deus, tudo que é mandado para essa pessoa, para esse entendimento. Tudo que aquela chocolate, que ele bocola, cala, chocolate, beleca, louco, lebelebo, narabalabás, vai quebrando. Senhor, amado, a força dos principados, das potestades, de canto, revá, subico, vlá, subinuki. Ai, nabanduia, narabanduia, meremeregamantuia, narabantuia, lavás. Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Oh, meu Deus, olha aí toda a potestade, toda a hoste infernal, todos falangeiros. É no nome de Jesus, meu Deus, eu oro e eles gritam e saem correndo como tu, Anaraxá, e me esclarece. Eu te peço, é no nome de Jesus, Senhor, vai queimando, vai quebrando, meu Deus amado, Deus querido, no nome de Jesus. Oh, Deus, visita essa visita essa casa agora. Olha isso, essa sala onde o diabo tenta armar essa confusão, esse desentendimento. Meu Deus amado, manda fogo, meu Deus amado, Deus querido. Vai mandando fogo, meu Deus, nas paredes, fogo no chão, fogo no teto, fogo na cama, fogo, meu Deus amado, na sala, fogo nos cômodos. Não um fogo físico que consome e destrói. Sai, mas um fogo abrasador, como tu mantu Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai jogando por terra, meu Deus, vai destruindo. Oh, meu Deus amado, Deus querido, tudo que não provém de ti, Senhor, estende a tua mão, que é o teu poder. Olha aí, se essa pessoa que falou, meu Deus, eu vou até o fim, eu não vou parar. Aconteça o que acontecer, segura na minha mão, não deixa retroceder. Abanduki, ananantu, touti, oti, shiti, kiantui, cantu, shikio, shanama, yo, kalacho, shayalajo. Nayo, calacho, que anamantou, shoyo levar. Olha aí, se essa peleja que essa pessoa tá, seu com essa internet que não entra, que não firma, que não vai, que não quer, que lebalabas. Vai quebrando, vai queimando, vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra. Olha aí, meu Deus, visita essa televisão. Senhor amado, que tu possa, namanduiana, sai da outra. Olha essa pessoa que já está te pedindo outra, e não é pela televisão, é pelas funções que ela precisa, Senhor, dessa nova... Ai, varão, vai quebrando. Tu sabes como está o controle dessa, tu sabes como já estão as coisas. Vai, jogou, Nikio. Ai, plou, que vai quebrando, vai queimando, vai quebrando, vai jogando por terra, vai queimando, meu Deus. A palavra diz que operando o Senhor, operando da Manarábia, o Minumi Naracébia, a Minumi Namantuia, Narachou, Menegiassumi Naragaio, oh meu Deus, operando o Senhor, meu Deus, vai quebrando. Meu Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a mente desse homem está virada. Olha aí, meu Deus, o homem estava falando uma coisa no fim de semana e já acordou de estranho. Ai, varão, vai quebrando, meu Deus. Abanduti que ou de que ou se anaraçai. Olha aí, meu Deus, eu entro nessa live e alguém pede uma confirmação na mente e diz assim, meu Deus, confirma. Oh, meu Deus, e assim diz o Senhor. Anabandu comando, comando, comede, comando, comando, coma na faz. E minugi assuminai. E minupri, plá, plá, plá,
plá, show. A minara subicou, mantu, chiqui, anabandu, brevassai. Olha aí a confirmação, ó, Narachai. Assim como Josafá, show, minarassai, só louvor, engrandeceu o nome de querer calabando, comando que de que ela achou. Esse arrepio aí não foi à toa, hein? Aí, plaio, Jomineb, Ralamaço, Josafá entrou na casa do Senhor para orar. O Minai, a palavra foi: põe os levitas e cantores. Assim diz o Senhor para alguém aqui: só canta, só engrandece meu nome sobre essa situação, porque eu já estou fazendo um reboliço entre os inimigos. E assim diz o Senhor: eles vão, Anarachome, Kebvácia, eles vão entrar em atrito entre eles. Olha aí esse atrito aí, ó. Olha esse atrito aí, terra de Cabando, Kebna canto, Rebna camanchu, Minarábia, no minung, nung, 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 narachou, nug, nagadu, kitu, takachu, kito. Ai, no remeneremeneremenego, shomeneremeneremeneguiantu yanachou, shomenegeregebederebalabajova. Shumino golo mente colo botia no colo bochi colo bologo. Faça como Josafá, Minabe, aí para tu saber que é Deus. Tu ouviu alguém falar essa palavra no culto? Ai, terra! Abidacala chubiderevai, parai vede, toki, alabai. Fica tu na tua posição. Abdiá sobre, vai, Jominaguiaça. Assim diz o Senhor. Meu Deus, eu quero te apresentar, meu Deus, essa saúde dessa pessoa. Olha aí, meu Deus amado, Deus querido, essa pessoa está sentindo, oh meu Deus, um embrulho na garganta, não é o resfriado. Vai desfazendo a feitiçaria, vai desfazendo, meu Deus. A Narachô-Meneghebe é o que foi feito, trabalhado, mandado. É minuque do que dá, teus olhos não viu, mas o do Senhor viu. Olha aí, parece que tem algo preso e não é. A Naraçá é o resfriado, não é o ressecamento. Tu sente algo como se fosse um bolo aqui. Olha aí, meu Deus, essa feitiçaria para essa enfermidade na garganta aparecer. Esse naracandaraba, esse câncer vai quebrando. Vai quebrando, meu Deus, vai quebrando. Vai destruindo, Senhor amado, Deus querido, meu Deus. Olha essa papelada, meu Deus, que alguém ora dizendo, meu Deus, envia o recurso. Olha aí, Senhor amado, eu não te peço só envia o recurso. Meu Deus, se necessário for, muda o advogado, muda o promotor, muda o defensor público, muda na banda, canto coleba da raio. Olha essa pessoa que está nessa peleja, meu Deus, para tirar essa carteirinha. A Nara sai da OAB. Olha aí, meu Senhor, nada anda. Oh, meu Deus, envia o teu anjo lá. Varão. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra. Abre as portas. Oh, meu Deus, todo ferrolho, todo guinhão. Oh, meu Deus, amado, toda tranca de bronze. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Senhor, visita essa live. Oh, meu Deus, amado, Deus querido, porque eu sei que ela é tua. Vai jogando por terra as investidas do diabo. Visita essa internet. Visita cada coisa. Meu Deus, eu oro. Meu Deus, amado, é alguém. Quando tá dormindo, parece que vê alguém, sente alguém, e não só sente, como parece que vê algum vulto, algo olhando, e quando abre o olho não é nada, e vira para o lado, e vira para o outro. Espírito da opressão, dá teu grito, junta tudo que é teu. Hanarachou, tudo que tu ganhou, tudo que tu recebeu, tudo que no nome de Jesus tu nebedegou, belegou, melegamantu, yanamantu, yanarabanda, comanaha, chocou, de que eu tere, que eu se anarabalabai. Vai quebrando, meu Deus, vai queimando. Olha aí, meu Deus amado, Deus querido, eu quero te apresentar. Se essa mulher tá orando, dizendo, não me deixa enganada. Oh, meu Deus, e tu, abre o leque, meu Deus.
Abre o leque, Senhor amado Deus querido. Faz alguém falar, faz algo, meu Senhor amado Deus querido, vir à tona. Oh, meu Deus, vai repreendendo toda seta, todo dardo, todas as obras, Senhor. Abre o leque, varão. Abre o leque da camanto vlassai. Abre o pergaminho, faz falar, faz ela achar esse papel aí dentro de casa. Olha aí, faz ela achar essa mensagem no celular. Faz ela achar, meu Deus amado, Deus querido, dentro dessa ligação, o nome que foi mudado. Teu olho é como chama de fogo, guia ela. Olha aí esse negócio dentro desse armário aí. Oh, meu Deus, lá embaixo. A Nara, sai dessas camisas. Faz ela aí certinho, meu Deus. Não deixa ela enganada na terra. Vai queimando, vai quebrando, vai queimando, vai quebrando. Deus visita a minha casa. Toda treva. Amando que de comodo, comanacalachou. Naquele lugar. Toda treva. Narachebe, comanacabada, comunácia. Oh, meu Deus, visita a tua igreja na terra, que tem militado sem medo dos ataques, sem medo, meu Deus amado, Deus querido, dos contra-ataques. Deus, eis aí a cada um, meu Deus. Olha aí, Senhor, olha aí, ó. Olha, essa pessoa paga uma conta e não sai da outra, e paga uma que não sai da outra, que sai da outra, que não paga uma, que paga pela metade, que o dinheiro acaba. Espírito maligno. Narashomenerrai, para enrolar, para as coisas não andar. Tu sabe que o dinheiro sobrando, tu sabe que ela quer fazer. Ela já falou contigo o que quer fazer, meu Deus, o desejo. Olha aí as coisas que tem que ser trocadas dentro dessa casa. Meu Deus amado, coisas antigas de quando ela não te servia, que ganhou dos outros. Vai arrancando, meu Deus, essa mão que tu me quirica na badarábia, que tu me mostra, vai arrancando, vai quebrando, vai arrancando. Meu Deus amado, Deus querido, olha essa entrevista de emprego. Meu Deus, Narassai, que virá, meu Senhor amado, esse convite, mas tu não tá nisso. E não é porque tu não quer a gente trabalhando, é porque nem todo lugar o Senhor permite. Olha aí, meu Deus amado, entra, desfaz o Narassai, entra, meu Senhor, nesse Comanacandarábia, vai jogando por terra, meu Deus. Eu oro, meu Senhor amado, Deus querido, olha aí, essa pessoa tá sentada no sofá, eu tô orando e as coisas tá vindo na mente dela, e ela tá pensando, eu tô maluca. Assim diz o Senhor, tu não tá maluca, não, sou eu que tô palestrando. Ai, o Senhor vai te revelar, como revelou o profeta Arias, a mulher de Jeroboão. Tu não vai ficar enganado. Ai, tu, Guianabaixou, Cantarábia. Oh, meu Deus, vai quebrando, vai queimando, vai jogando por terra todo mal. Te apresenta essas orações. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Pai do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos. Tá? Eu já peço para vocês que curtam aí, tá, a live. Gente, o som tá bom? Se não tiver, vai estar, porque tá para mim aqui, tá, aquele tá ótimo. Curte aí a live, por favor. Gente, curtir não é apertar o coração, não. É na mãozinha, tá? Curte aí, por favor. Glória a Jesus. Deus é bom. Curte a live. Compartilha aí no seu status, nos seus stories. Compartilha, por favor. Glória a Jesus. Uma boa tarde. Eu sei que muitos já estavam esperando, né? Passou sábado e domingo. Sábado e domingo é descanso. Que é isso? Segunda a sexta, live. Glória a Jesus. Estamos aqui já há mais de uma semana e o Senhor tem cuidado de nós. Glória a Deus! Ô, Glória, chegou, amém. Glória a Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Abre aí a Bíblia. Irmão, compartilha aí no teu Instagram, no teu stories do Instagram, compartilha no teu status do WhatsApp, no Facebook, vai mandando, porque eu sei que tem gente que precisa, e é isso, né? Não seja egoísta. Você está aqui comendo do pão, né? Você está aqui comendo do pão, eu sei que tem gente que está com fome, tá? Esperando uma resposta, e hoje a palavra está repreendida em nome de Jesus, então bonzinho. Hoje a palavra é uma resposta para alguém, tá? Ah, pastor, não que as outras não sejam, mas Deus falou comigo fortemente quando eu orava que serva essa palavra é uma resposta. Ô, Minaragá.
Ebicomanassai derevas. Ó, alguém precisa ouvir aquele louvor. Isso é só uma fase, logo vai passar. Esse processo foi para te aperfeiçoar. Depois tu põe aí na tua casa aí, porque é mistério, hein? É mistério, Deus vai para estar contigo, tá? Glória a Jesus, seja bem-vindo, meus irmãos que estão chegando. Glória a Jesus, e é mistério. Glória a Deus, curte aí, tá? Aperta aí na mãozinha. Irmão, lembrando que o computador tá balançando, é porque ele fica no meu colo, não é porque a internet tá ruim, não, tá? E nem a tua internet tá travando. Vamos pregar, gente, que eu só tenho 40 minutos, e vocês gostam, né? Depois vocês reclamam dizendo que tá pouco. Mas é benção. Salmo de número 40. Abre aí, você que tá com a Bíblia. Pastor, não tô com a Bíblia, tô com o celular. Nem tô com o celular, porque o celular tá com a live, não interessa. Abre aí. Se não der para abrir, eu vou entender. Mas o Senhor está nesse lugar. Glória a Jesus. Então, Deus é bom. Salmo de número 40, tá? Glória a Jesus. Versículo 1. Glórias. Vou começar, hein, gente? Que senão a gente vai, né? Vou pregar muito pouco. E essa eu tenho que explicar direitinho. Diz assim, ó. Deus ouve a alma paciente. O título, tá? A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz a oração a Deus para que o livre dos males. Versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Gente, olha só. Já começando aqui o texto. Alguém sabe o porquê que Davi está cantando isso aqui? Às vezes a gente ouve falar, esperei com paciência, ele já está testemunhando o que aconteceu. Por isso ele bota o verbo no esperei. E eu não vou entrar aqui no pretérito, tá? Na definição do verbo, na flexão do verbo, né? Porque aula de português, às vezes você matou a aula e eu matei. Então a gente tem que ir devagar. E aí, o que está acontecendo aqui? Vamos devagar, depois eu vou pregando, né? De acordo com o ritmo que o Espírito Santo vai querer. O que está acontecendo aqui, gente? Davi simplesmente ele está relatando algo que nós precisamos entender. Pastor, o senhor vai falar sobre espera? Não, Deus mandou falar sobre paciência. Paciência, lembrando que não tem nada a ver com mansidão, tá? Se você é nervosa, se você é nervoso como eu, que sou muito nervoso, muito, sabe? Os nervos já... Quem já conviveu de perto sabe que o pastor não tem papa na língua, o pastor não aguenta, o pastor fala, o pastor sai de perto quando não está aguentando o que vai falar. Então, nós precisamos de mansidão. Mas a paciência é uma coisa que não tem nada a ver com os nervos. Paciência do seu significado original é simplesmente o ato de você suportar, tá? Suportar a pressão externa. E aí, o que está acontecendo aqui? Como eu faço para suportar a pressão externa? Para quem está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, Salmo de número 40, versículo 1 e 2, que eu li, tá? E comecei a pregar agora. Não tem nem 3 minutos. E aí, o que acontece? Davi está relatando algo, e Deus mandou eu falar de paciência. Gente, lembrando que eu preciso que vocês saibam que o termo aqui, paciência, não é um fruto do Espírito, não faz parte. Que isso, pastor? Pode abrir aí, você que está com a Bíblia, Gálatas. Por isso que eu gosto de pregar a Bíblia. E nada contra. Se você achava que paciência fazia parte, não faz. Gálatas, capítulo 6, 5, tá? A partir do versículo 16, e no 22 ele vai dizer assim, ó, Gálatas 5, 22. Eu vou ler para você entender que o que eu estou pregando, estou na Bíblia.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9 coisas. E agora, cadê a paciência que não apareceu? Porque a paciência, ela é uma virtude que Deus dá. Só que ela não vem junto no pacote quando o Espírito Santo chega na sua vida. Que isso, pastor? Alabás. É muito forte, pastor, é forte. Porque a paciência ela precisa ser adquirida. Porque a paciência da tradução original, não da tradução local, nem muito menos moderna, ela é o ato de você suportar a pressão externa e não deixar a pressão externa mexer com a parte que mandurevassai, a parte de dentro. E agora Davi, gente, tá cantando algo. Esperei. É mistério, igreja. Alabanda candarada. Já expliquei o que é paciência. Eu vou começar a explicar a história agora. Esperei com paciência. Espera aí. O ato de esperar, tudo bem. O esperar aqui, ele não está falando só relacionado ao tempo. Ele está colocando uma condição. Esperei como? Esperei doente, esperei em pé, esperei deitado. Ele está sendo específico dizendo, esperei com paciência. Ou seja, eu esperei suportando toda toda a pressão externa. Vamos mexer neste salmo que está sendo cantado nesse louvor, porque às vezes você canta algo e nem sabe que você está cantando. Eu já vi gente cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. E quando veio a luta, a primeira coisa que fez foi virar as costas, largar a cruz e ó. E eu não critico, porque cada um tem uma estrutura, mas a pergunta é, como tu vai cantar algo se tu não tem a base quando Deus botar a teste aquela situação ali? Vamos lá, como é que começa a paciência vir na vida de Davi? Davi agora é um homem, aí você pode dizer um jovem. Eu não gosto muito de ficar fazendo diferença de idade, porque a alma nossa, ela não é... Deus não fica olhando se ela tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, não. Deus agora trata a alma da maneira que ela tem que ser tratada, com alimento, em alguns com leite, porque ainda estão começando, mas outros já com mocotó, um caldo mais grosso, uma comida mais sólida. E agora Davi começa a tua trajetória cantando um dos salmos, Salmo 51, ele relata: em pecado eu fui concebido, em transgressão e iniquidade fui concebido, em pecado eu fui concebido. Deixa eu ler aqui para mim não errar, né? Eu estou com tempo, graças a Deus. É melhor ler a Bíblia do que errar. Salmo 51, lembrando que eu estou explicando a história. Ele diz assim, ó... Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Alguns acreditam que isso aqui que ele está falando, pessoal que está chegando, a paz do Senhor Jesus, curte aí, aperta na mãozinha, por favor. Você que já curtiu, muito obrigado. Eu não estou pedindo curtida para mim, não. É porque quanto mais você curte, o YouTube me entrega para as outras pessoas que se inscreveram no canal, mas que não estão aqui ainda. Então, ele vai entregando mais esse vídeo, tá bom? Essa live aqui, que depois fica como um vídeo para vocês. E aí, Davi, quando ele fala que em iniquidade ele foi formado, eu já expliquei aqui na live passada, na última que tivemos, que há uma diferença entre pecado, iniquidade, transgressão e abominação. Pastor, mas não existe pecadinho e pecadão. Beleza, mas as sentenças liberadas por Deus na área espiritual são diferentes. Uma coisa é um pecado de um pensamento, que eu vou ver algo que eu não gosto, eu vou ver alguém que eu julgo no meu íntimo. Eu pequei contra Deus. Há um perdão. Outra coisa é quando eu levo esse pensamento, que eu torno a pensar,
ele vira uma prática diária. Eu já não julgo só na mente, eu julgo nos lábios e levo pessoas a julgar, uma iniquidade. O que Davi está querendo dizer é, em pecado eu fui formado, ou seja, o meu pai praticava coisas que para ele eram o cotidiano. Lembrando que a mulher, na época, existiam as meretrizes, as do lar, as da realeza e as que eram só realmente judias que estavam ali. Então, o pai de Davi, isso é historiador dizendo, com base nesse texto, o pai de Davi, ele fortemente se confirma por alguns textos da Bíblia, por isso que Davi era ruivo. O ruivo aqui não era só ruivo por causa da aparência, é porque não havia judeu ruivo. Não havia judeu ruivo. E aí o que está acontecendo? Simplesmente agora, o Davi, ele, irmãos, quando ele é formado, o pai dele agora, com base nesse texto e outros, e até mesmo do Davi ser ruivo, que não era uma característica dos judeus. Acredita-se que o Davi é filho de uma traição, de um adultério, ou seja, de um caso. Além, só que só era considerado adultério, não era com a concubina, porque a concubina era a mulher da casa, que estava ali e todos viam. Era considerado adultério com a meretriz, que foi o caso de Judá e Tamar, a Narassai. É forte esse mistério aqui, eu não sei se vai dar para me terminar essa pregação, não. Mas eu vou até onde dá. Então, agora, se confirma por esses textos e alguns outros que Davi cantando, se você analisar a Bíblia, o que acontece? Davi agora está falando sobre isso. E o problema de você ser gerado, glória a Jesus, amém, glória a Deus, amém, glória a Jesus, amém, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe aí, irmã Gisele. E aí, o que acontece? O problema de você ser gerado por uma meretriz é que a fama que essa criança, esse filho ia ter, o quê? É o filho do fulano de tal com a fulana de tal. Então você vê que Davi nasce com característica diferente e agora Davi vai desenvolver por ser o mais novo da casa. Ele era o último no sentido de ir ao exército lutar. Então foi o que passou mais tempo com o pai. Então agora o pai, irmão, simplesmente, o pai, Davi, ou o pai Jessé, ele agora ensina Davi, né, as coisas de casa. E acreditava-se também que os filhos aprendiam a ler também com os pais, até que desse a idade de chegar ao ensino coletivo. Mas eu não vou ficar aqui entrando em muita coisa. Pessoal que está chegando agora, curte a live aí, por favor, aperta aí na mãozinha, tá? Porque o YouTube me entrega para outras pessoas. Glória a Jesus. Então, o que está acontecendo aqui? Você vê que o lar de Davi não era um lar plena paz. E eu já quero te dizer que essa palavra aqui não nasce na tua vida a paciência, que é uma virtude de Deus, quando você chega na igreja. Não, porque preparo para chamado não vem quando chega na igreja. Na igreja, o que acontece quando você tem um encontro com Cristo é que a venda dos teus olhos cai. Mas o preparo já começa desde quando? Revai. É bidupinai. Desde quando você sai do ventre da sua mãe. E Davi agora, irmãos, pensa comigo, já tinha essa fama, os irmãos agora eram muito bem requisitados, tá? Davi não era contra os irmãos dele, os irmãos deles eram muito bem requisitados na arte da guerra, não eram qualquer um, eram soldados da frente de guerra de Saul, que também era um homem que lutava muito bem. Então você vê que Davi agora, irmão, já tinha todo um processo familiar. E aqui eu quero abrir um parêntese. Deus sabe que você veio debaixo de muitas e muitas histórias, maldições, coisas que você não tinha nada a ver. E eu quero te dizer, você já tinha essa virtude da paciência dada por Deus, mas você não sabia, está sabendo agora. Lembra quando não tinha o que comer? Lembra quando o pai foi embora, a mãe teve que mudar de lugar, você foi jogado na casa da avó, na casa de parente, na casa de um, na casa de outro? Já era a virtude da paciência, porque Deus não te deu vida fácil. Deus já sabia que tu ia chegar no chamado e as coisas iam ser duras. Nada ia vir de mão beijada. Então, Deus já estava trabalhando na tua vida desde aquela época. E a palavra de Deus para você é:
Não pense que eu vou te preparar. Já estou te preparando, ó. Desde quando saiu do ventre. Ah, pastor, então não vai terminar nunca. É você que pensa. E agora, Davi, tendo esse lar, né, abençoado, para não dizer outra coisa, ainda recebe a presença de um profeta. Eu vou começar a pregar, gente, mas eu tenho que explicar, porque nem todos têm o mesmo nível de leitura aqui. Eu não falo sobre saber ler, eu digo, tem gente que lê a Bíblia, mas não consegue certas explicações. E agora, gente, o que acontece? Davi, ele está num contexto, qual era o contexto? Meu pai me deixou na função externa do campo. Davi precisava lutar com os salteadores, que ninguém prega sobre isso. Pregam muito sobre o urso e sobre o leão, mas tinha os salteadores que vinham para roubar as ovelhas. Ai, e salteadores aqui na área espiritual são os demônios. E eu sinto lhe dizer, demônio não te ataca porque tu tá na igreja. Demônio já te ataca, ó, já te perturba, já te persegue, ó. Ih, meu amigo, antes de tu conhecer a palavra, sem tu saber desde criança. E agora o que acontece? Davi agora tem todo esse contexto. E ele trabalhando na área externa, você vê que o pai direcionou todos os filhos ao trabalho. Por quê? Porque ele distribui para ensinar no sentido de, quando eu for embora, vocês que tomam conta, até que vocês entenderam, vou continuar. E Davi agora, gente, recebe um profeta na casa dele, chamado Samuel, que era o profeta daquele país, era a boca de Deus naquele país. E a boca de Deus naquele país chega na cidade dele e diz, eu vim sacrificar o Senhor. Lembrando que o sacrificar, aqui ele estava querendo dizer, eu vim saber o que Deus quer aqui. Gente, todo mundo treme. Por isso que você estranha até hoje, quando certas pessoas são usadas para falar para você, olha, eu vou te colocar em tal posição. Olha, Deus manda te dizer que ele vai fazer isso na tua vida. Olha, Deus manda dizer que vai fazer isso. Só que o problema não é a profecia ou a revelação ou o texto que está sendo pregado anunciando a promessa. O problema é que a tua realidade é dura. Você não vem sofrendo de agora, tu já vem sofrendo, ó. Anaracando rebinápia. E Deus manda te dizer, eu sei que choca, não é porque tu não tem fé, não é porque tu não acredita, é porque o negócio está doendo já na tua alma há muito tempo, Davi. E tem gente aqui que Deus está mandando te dizer, eu sei que a tua realidade não foi fácil, na tua família a culpa é tua, tudo é você, ninguém compreende, ninguém para perguntar, você está bem? Como é que foi? Não, é só... E é isso. E, é ela, é ele. Deus sabe. Então, quando o profeta, ou seja, quando chega a mensagem de Deus para você, como está chegando no dia de hoje, é um espanto. É tipo assim, sou eu mesmo? Tem certeza que essa pessoa sou eu, Senhor? Tem pessoa, Senhor, sou eu, tem pessoas melhores. Deus manda dizer, não é o caso, não. E o profeta, ele, né, diz, santifica, porque amanhã vamos, né, sacrificar o Senhor, e aí tem o sacrifício, e os filhos estão ali diante, eu não estou pregando ainda, eu estou explicando a história, eu vou pregar. E aí os filhos estão diante para você entender aonde veio a virtude da paciência que Deus entregou a Davi. Pastor, essa palavra é para mim. Meu Deus! Eu me pergunto às vezes, quando é que esse sofrimento vai acabar? Calma, eu vou te falar. Se der tempo, claro. Faltam 12 minutos. E agora, você se perguntando, Davi agora simplesmente, 12 não, 28. 28, desculpa, eu já tirando o tempo de vocês. Perdoa. E agora Davi se perguntando, o profeta está ali e pergunta, acabaram-se os moços? Não, ainda tem um. E aí ele fala, não se assentaremos à mesa. O pessoal não entende, o pessoal prega aquilo ali como se fosse Deus já honrando Davi, não é. É porque era uma falta de reverência a Deus. Eu ir sacrificar na casa de alguém, ou eu ir pedir ao Senhor para se manifestar na casa de alguém, e aquela pessoa não me apresentar todos os moradores. Era uma falta de temor e reverência. Então, agora, o que acontece?
Aí, o que acontece? O Davi agora, então, chega e o Samuel faz o quê? Unge ele. Grave essa parte. Vou começar a pregar. Ele unge Davi. A pergunta que eu te faço, Davi pediu alguma coisa? Deus usou alguém para anunciar que ia ungir Davi? Para dizer para Davi, olha, eu vou te dar isso. Qual era o cenário da família dele? Trabalho, além do trabalho, suas funções na casa e trabalho. Deus sabe o teu itinerário. Deus sabe que você não pediu nada disso. Deus sabe que você está padecendo por algo que você não tinha necessidade. Mas a palavra de Deus para você hoje é: eu não preciso avisar tudo que eu vou fazer. Porque se Deus usa alguém para falar que Davi ia ser rei, ele seria o quê por Saul? Sinto lhe dizer, tem coisa que vai ser na hora. Vai acontecer na hora e no caminho Deus vai te explicando. Amém? Amém. Vamos pregar. E Davi começa a usar essa virtude de paciência. E ele está dizendo, esperei com paciência. Ele é ungido, o que acontece com ele? A vida dele vira um inferno. Que isso, pastor? Vira um inferno. Davi tinha lugar para dormir, lugar para comer, lugar para descansar. Depois ele vai parar para levar comida para os irmãos, ver o gigante afrontando, que já estava ali há dias. E Davi agora ganha, né, aquela batalha em nome do Senhor. O gigante cai com aquela pedrada na fronte, na testa. O gigante não tombou para trás, tombou para frente, porque quem estava derrubando ele aos pés de Davi era Deus. E Davi agora, meu amigo, vai para um palácio. Talvez alguém que vê você recebendo algo de Deus diz, agora ela vai prosperar, a vida dela vai andar, as coisas... Então, assim, meu Deus, esse relacionamento é de Deus, essa família é de Deus, quem me deu esse emprego foi Deus, então, na tua mente, tudo vai andar. E aí as coisas fazem assim. Davi agora recebe por mulher Mical, filha de Saul. Ele também não pediu, foi uma coisa que Saul falou. Ou seja, tu recebeu essa unção, ainda o acréscimo que alguém achou graça de falar, de dizer o teu nome. E olha, antes tu conseguia orar. Orar de madrugada, jejuar, ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus. Depois desse negócio, ó, parece que tem toneladas nas tuas costas, o peso aumentou a carga. Davi agora sai, eu estou pregando porque eu preciso, meu tempo é curto, eu só expliquei a história. Davi vai para o palácio. Aí eu te pergunto, Davi vira um nobre? Não. Davi vira um súdito? Pastor, mas ele era do exército. Mas entende que ele foi posto ali por um encaixe, porque ele venceu. Momento nenhum ele se sentia naquela posição. Assim o Senhor sabe que você está. Tu foi posta aí, mas por dentro ainda não encaixou. Ai, derépia. E para piorar, começou a perseguição da onde Davi não esperava, do próprio rei. E aí vem a primeira parte. Esperei com paciência, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Saul e Davi agora está ali e começa uma perseguição. Por que Deus não avisou quando ungiu que ele ia ser perseguido? Por que Deus não avisou quando deram para ele a situação, quando Deus foi dar a responsabilidade, que ia dar ruim, que ia complicar tudo? Por que Deus não avisou que ele não teria mais domínio nem controle sobre nada, ele não ia entender mais nada? Por que você acha que Davi estava bem de dormir com o rei dizendo, eis aí o homem de Deus, e acordar com o rei querendo matar ele, a ponto de cravar a lança e Davi ter que tocar a harpa para o espírito maligno sair?
Só quero te dizer algo. Davi agora tinha a possibilidade de fazer o quê? De peitar o rei. Deus manda te dizer, você não vai peitar ela. Pastor, que isso? É muito forte. Eu sei, Deus está falando comigo aqui. Eu estou pregando e Deus mandou dizer para alguém, você não vai peitar ela. Deus sabe que você tinha direito de falar, você tem provas para falar, tem condições de bater de frente. Cale a boca. O que eu estou te fazendo aprimorar e revelar em você é a paciência. Lembra que eu falei que a paciência é a virtude de suportar as coisas externas, a pressão, e não deixar mexer com o que está dentro? Deus manda eu te dizer, não ultrapasse o meu limite. Você não vai, eu estou falando e Deus está aqui no meu ouvido, gritando, você não vai peitar ela. Não vai. E Davi está cantando, esperei com paciência no Senhor. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu estou passando tudo isso, a pressão do Saul, a pressão da Mical, a pressão de estar num lugar que eu não pedi para estar, a pressão de receber algo que eu não pedi para receber, a pressão dos meus irmãos se levantar contra mim, a pressão dos meus familiares não entender a minha posição, mas eu estou suportando tudo isso porque eu estou esperando com paciência, ou seja, eu não posso deixar, ai, banda candarábia, eu vim pregar para alguém que está debaixo de pressão, e Deus manda te dizer, tu está sendo pressionada igual uma azeitona para falar, para agir, para você ir lá, bater boca, para você entregar. Deus manda te dizer, tu não vai fazer nada. Esperei com paciência. Davi agora, quando ele é ungido, diferente de muitos que é separado, é ungido, tira foto, nada contra. Mas a unção é para algo. E a unção de Davi foi para ele receber essa virtude da paciência, porque ele ia ter que aturar tudo isso até Deus. E eu vou pregar, estou dentro do texto. Esperei com paciência, Davi está querendo dizer. Eu não deixei essas coisas do lado de fora que estava acontecendo mexer. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas. O coração aqui não é esse que bombeia o sangue, é a alma. Deus manda te dizer o que mais vale, a tua razão ou a tua alma limpa diante de mim? O que vale mais, o teu desabafo ou a tua alma em comunhão comigo? O que vale mais, a verdade que você sabe, que você pode provar, ou a tua aliança comigo que não pode ser quebrada? Na Arábia. Davi agora, gente, eu estou pregando e alguém sente vontade de chorar. Deus já falou para mim. Porque essa palavra está queimando, ardendo no teu peito. E Deus vai dizer, já te dei a virtude. Não deixa essas coisas mexer com o que eu já botei dentro de você. E a Bíblia diz, esperei com paciência. E aí complica, porque ele vai dizer, no Senhor. Sinto lhe dizer, Deus não mora aqui. Deus não sente sede, Deus não sente fome, Deus não sente dor. Deus não vai chorar no sentido de quando alguém fala algo contra ele. Deus não vai ficar com raiva da cara de alguém porque alguém manda ele para aquele lugar. Não, Deus é espírito. Pastor, mas eu estou na terra, eu sou carne, eu também. Mas Davi está cantando dizendo, gente, tudo isso que me aconteceu, eu esperei. Mas eu não esperei de qualquer maneira, eu esperei suportando. Ei, vai, é miticalabai. Eu prego e o rolo desce para alguém dentro dessa casa e Deus vai dizer, suporta. Suporta, não deixa essas coisas externas mexer
com o que eu já botei dentro de você, e Davi está querendo dizer. Eu esperei com paciência, ou seja, eu não deixei a pressão me fazer pecar contra Deus. Ih, vai, e diz o Senhor para alguém, eu não vou me responsabilizar pelo teu desabafo, quer seja pelo WhatsApp, quer seja pelo Instagram, quer seja pela mensagem, quer seja pelo áudio. Se falar o que eu não mandei, vai voltar lá para pedir perdão. Eu te quero, ó, na Arábia. Salmo 141, põe um guarda nos meus lábios. Põe um guarda nos meus lábios, pede o Senhor. Tá achando que é esse aqui? Põe um guarda nos teus lábios, da tua alma, que dá vontade de falar, de gritar, de falar. Põe, Senhor. Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Ora isso na tua casa. E Davi está dizendo, eu esperei no Senhor. E a pergunta que eu te faço, sabe quantos anos Davi ficou? Foi ungido com 17 e assumiu o trono com 30. Você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, curta aí a live, por favor. Aperte aí na mãozinha para o YouTube me entregar e seja bem-vindo. Uma boa tarde. Ele com 17 foi ungido. E com 30 ele senta na cadeira. Aí eu te pergunto, mas ele estava esperando no Senhor. Que isso, pastor? Deus está vendo o que eu estou passando. Mas será que já chegou o tempo dele agir? Davi estava cantando, dizendo, eu suportei a Maraxébia até Deus mudar o quadro da situação. Ai! Irmão, suportar até onde tu aguenta, beleza. Suportar até onde tu vai, beleza. Agora, suportar no Senhor é até quando Deus quiser que tu passe aquela situação e acabou. Pastor, que isso? Ebi, Adalápia. Eu não sabia que esse salmo era assim, pastor. Eu dizia para as pessoas, fica no Salmo 40, você não sabia nem o que você estava falando. Porque, na verdade, depois dessa pregação, quem tem que ficar nele é você. Porque tu ficava achando que o Salmo 40 fala de pressa. Não tem nada a ver com pressa. A pressa é o 70. O Salmo 40 está falando de um homem que suportou tudo isso até Deus, ó. Até Deus desmascarar Saul, até Deus tirar Saul do trono, até Deus abater os filisteus, até Deus justificar ele. Ele levou pedrada, ele se fez de maluco, narachou. Deus manda te dizer, se faz de maluca. Finge que não tá vendo, finge que não tá entendendo. Tu quer aliança comigo? Tu não ora assim, Senhor, olha essa situação. Ele tá olhando, mas tu perguntou a ele assim, o senhor quer agir agora? O senhor tá afim de fazer agora? Ele manda te dizer, não estou afim de trabalhar nessa situação. Eu quero que tu suporte essa pressão e fique na minha posição, porque se tu sair, eu levanto 2 vezes mais esse negócio. Ei, varão. Andará canto revaio, Ebicabando revás. Eu prego para alguém que diz assim, eu não tenho necessidade de passar por isso. É mesmo, é? Tu se manda agora? Tu se manda agora? Eu já não tenho mais idade. Deus está revelando aqui. Eu não tenho mais idade para isso. Não preciso disso. Não precisa se fosse para o teu chamado. Mas como é algo que Deus que está permitindo, você tem necessidade exclusivamente de calar a boca e ficar quieta. E ficar quieto, porque quem sabe sou eu. Tu é melhor do que Davi agora? Ué, não entendi. Tu não invoca o Deus de Davi? Ué, meu Deus, Deus mudou? Ah, para Davi pode passar, para mim não posso não. Ah, pastor, mas naquela época os homens eram diferentes. Era diferente o quê? O pecado existia, o diabo existia, o demônio perturbava. Mudou só a história, mas não é. Os personagens é o mesmo, hoje é eu e você. E agora Davi está dizendo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. A palavra inclinar aqui do original é, ele parou para ver o que eu estava falando, por quê? Davi passou anos sendo perseguido, afrontado, e tinha que participar da festa. Deus manda dizer, por que tu não vai participar do culto de mulheres? Ih, varão, desceu o rolo. Anarábia!
por que tu não vai participar da festividade? Ué, por quê? Por que tu não vai participar do grupo? Não quero, não. Pastor, não concordo. Pare de palhaçada. Deus manda te dizer, te dei a virtude da paciência, suporte isso aí. Suporte isso aí. E ele disse, se inclinou, Deus manda dizer, agora que eu comecei a olhar para aquilo que tu está passando... Aí, pastor, Deus não estava olhando, não? Estava, mas agora ele se inclinou para atentar para ver. Ai, pastor, que isso? Pastor, não quero ficar no ciclo de oração, não. Vou falar com a pastora. Ei, Minato, vou falar com as irmãs. Com as irmãs tu pode falar até com o Lula e com o Bolsonaro. Só que a espada não erra endereço. Quem te botou foi Deus, a obra é de Deus. Eu tô vendo, gente, uma colher de pedreiro, alguém querendo largar. Ela tá na mão da pessoa e a pessoa quer fazer assim, ó, mas ela tá colada. E Deus manda dizer, quem te deu essa responsabilidade fui eu, não foi o homem, não, hein? Veja lá o que tu vai fazer, veja lá o que tu vai reagir. E ele diz, se inclinou para mim, já expliquei, e ouviu o meu clamor. Davi não está dizendo assim, ó, ouviu a minha oração. Orar é assim, ó, normal. Clamor é gritar. Na Arábia. Clamor é gritar. Deus manda te dizer, agora que você entendeu com essa palavra que tem que suportar, aí sim eu vou ouvir o grito da tua alma, porque tu já tá por dentro. Meu Deus, que é isso? Não aguento mais isso. Ué, não posso eu fazer tu viver aquilo que tu canta. Não posso eu fazer tu viver aquilo que tu prega. Como um vaso na mão do oleiro, assim suas vozes na minha mão, diz o Senhor nessa live, terra. E agora Davi está querendo dizer, ó, tirou-me de um lago horrível. Ué, lago? Davi não era sapo. É porque o lago era formado simplesmente quando chovia e aquela água não tinha como escoar. Davi está usando uma linguagem, uma figura de linguagem, de uma coisa simbólica. A água agora não tinha como escoar e ficava aquela água e em volta aquela lama. E quem ali entrava, ou quando o animal entrava ali, era difícil ele sair sozinho, porque a lama escorregava. Sabe o que Davi está querendo dizer? O Senhor me tirou de uma situação que eu não via mudança. Os anos se passavam e eu... Ai, terra! Vê se não confirma. Acaba da calagem. Davi ficou anos ouvindo gracinha de Saul, anos sendo perseguido, dormia na caverna, dormia no deserto, dormia na montanha, tinha que fugir para o meio dos filisteus. Ele está querendo dizer, nem eu imaginava que o Senhor ia me tirar disso, mas tu me tirou. E Deus vai dizer, eu vou te tirar. Eu te coloquei e eu te tiro agora. Tem que ser do meu jeito. Gente, entra comigo na revelação dessa palavra. Davi não sofreu por fora. Davi sofreu por dentro, porque a pressão que ele sofria, tu acha que não dava vontade dele de matar Saul? Irmão, pelo amor de Deus, ele era homem como eu. Ele era de carne como eu e você. Tu acha que não deu vontade nele de fazer uma desgraça com Nabal, terra? Eminaracandarábia. Deus sabe que não é porque tu é ruim, é porque tua carne treme e o diabo põe na tua mente, fala, faz, e Deus manda dizer, suporta. Ele diz, num lago horrível, esse lago horrível era o pior lago que tinha, por quê? Ficavam ali os lodos e o fedor era muito grande. Davi está querendo dizer, quem me via nessa luta ainda dizia que eu não tinha uma vida com o Senhor, por quê? Quando a gente está na luta, as pessoas acham que eu estou na luta porque eu não estou bem com Deus e não tem nada a ver isso. Binará. Olha a Bíblia. E de um charco de lodo. Charco de lodo era o que dava nas pedras das montanhas. Depois de chuva e sol. E quando tentava subir, o que acontecia? Escorregava. Davi estava querendo dizer, além do Senhor me tirar dessa situação que eu não via saída, o Senhor ainda me livrou de uma queda espiritual, porque meus pés quase foram.
Carapia. Alguém te vê na igreja, alguém te vê louvando, alguém te vê indo no culto, não faltando culto, mas não sabe que tu tá indo se arrastando porque a situação tá mais séria do que eles imaginam. E Deus manda dizer, suporta, a paciência já tá aí. E ele diz assim, ó, e firmou, ó, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Por que ele fala uma? Porque essa rocha aqui é a rocha que Moisés fala, que para hoje é Cristo. Deus manda te dizer, eu sei, são 6 horas, eu vou terminar, mas eu tenho que entregar a revelação nessa palavra. Eu sei que se não fosse eu na tua vida, meu Deus, tu já tinha entregado o ponto, entregado tudo. E ele diz, ó, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos da vida. Quer dizer, Deus não só me tirou da situação, que as pessoas achavam que eu estava no pecado, porque lodo fala de charco, um lago horrível. Deus só não me livrou da queda espiritual. Deus me firmou mais ainda nele, nisso que eu passei, é isso que ele está cantando. E ainda me deu condição de continuar minha trajetória espiritual. Igreja, fica com essa palavra, 6 horas, faz 6 horas e vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai. Quero te apresentar, Senhor amado, essa palavra. Senhor, se ela é minha, ela cai por terra, mas se ela não é, é o Senhor que vai fazer. Glorifica o teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Pai do Senhor Jesus. Ai, pastor, agora que tá ficando bom, terminou, vai ler o texto em casa. Tá? Ó. Pai do Senhor, vai ficar como vídeo gravado, depois você vai lá, faz uma, né? A recapitulagem, faz igual o boi, come, depois vai lá, regurgita, come de novo, joga para a boca e assim vai comendo esse alimento. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã estamos aqui às 5 horas. Paz, boa noite.